Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma série de exercícios sobre as três leis de Newton, sempre lembrando que essa é uma parte muito importante da física e relembrando rapidamente, quais são as três leis de Newton? A primeira é o princípio da inércia, não é isso? A segunda é o princípio fundamental da dinâmica. O que ela me diz? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a terceira, igualmente importante, é o princípio da ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Sempre lembrando que ação e reação atuam em corpos diferentes. Isso é importante, pessoal. Bom, eu tenho aqui uma série de exercícios, aqui já começa no número 22. Significa que nós temos muitos exercícios para trás e vamos também ter muitos exercícios para frente. Valeu? Esse aqui é bem simplesinho, ó. Tem itens A, B e C, são clássicos, né? São bloquinhos e certamente o exercício vai pedir quanto vale a intensidade da força de um bloco sobre outro, força de tração nos fios, etc. Item A, tenho dois blocos num plano horizontal. Item B, três bloquinhos unidos por fios. E terceiro, eu tenho uma polia e dois corpos presos por um fio, tá bom? Despreza os atritos e ele pede aqui as forças que interagem, de interação entre os corpos e as trações nos fios. Tranquilo, vamos lá. Vamos começar com esse primeiro item A, e sempre que nós temos blocos encostados, é sempre interessante separá-los. Eles não estão separados, não é? Eles estão juntos, mas só para que o desenho de forças fique mais claro, não haja confusão na hora que a gente desenha as forças, tá bom? Então, esse primeiro bloco de massa 20 gramas, existe uma força agindo nele de 200 newtons, horizontal para a direita, não é? Bom, eu tenho os pesos dos corpos, eu chamei aqui de P1 e P2. Os pesos são forças que agem sempre na vertical para baixo. E eu tenho também as reações normais, N1 e N2, que são as reações do chão. Os corpos estão apoiados no solo e eles aplicam forças no solo, não estão desenhadas aqui, e o solo reage e aplica sobre eles forças para cima chamadas normais, não é? Então tem aqui a N1 e a N2. E eu tenho também, né, o bloco A, o bloco 1, empurra o bloco 2 para a direita, por isso que eu desenho essa força para a direita. O bloco 2 reage e empurra o bloco 1 para a esquerda. Observe que esse par de forças é exatamente o par ação e reação, elas têm a mesma intensidade, elas atuam em sentidos contrários e em corpos diferentes, não é? O 1 empurra o 2, essa força está no 2. O 2 reage, empurra o 1, essa força está no 1. Nunca desenhe ação e reação no mesmo corpo, isso não existe, tá certo? Elas atuam sempre em corpos distintos. Muito bem, vamos lá. Agora eu vou usar a segunda lei de Newton, aplicada em cada um dos corpos. Para o corpo 1, as forças verticais se anulam, o peso é normal, porque o movimento se dá na horizontal. Então, as forças verticais se equilibram. Então, eu tenho aqui para o corpo 1, 200 newtons para a direita, F para a esquerda. Como o movimento se dá para a direita, o F ganha, o F1 ganha do F, né? Então, a resultante seria 200 menos F. Isso é igual a massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton, não é? Esse M1 é 20 quilogramas, então eu tenho 200 menos F igual a 20A, tá certo? Agora, para o corpo 2, lembrando que N1 se equilibra com P2, resta F. Então, a resultante no corpo 2 é F, que seria então igual a M vezes A. O M é 30 quilogramas, resta então F igual a 30A. Muito bem. Eu tenho agora duas expressões, 200 menos F igual a 20A e F igual a 30A. Se eu somo as duas equações, o que é que sobra? Esse F cancela com esse F, à esquerda sobra só 200 e à direita 20A mais 30A, que seria 50A. Então, 50A é igual a 200, esse 50 passa dividindo 200, A igual a 4. Encontrei a aceleração do sistema. Mas o que o enunciado pede é a força de interação entre os corpos, que é esse F. Tendo a aceleração, eu substituo agora esse valor em uma das duas expressões e encontro o F. É claro que é mais fácil substituir nessa segunda. Colocando A igual a 4 aqui, eu tenho que o F
vale 120 newtons. Então, o item A estaria resolvido, tranquilo, né? Esse exercício está longe de ser daqueles mais sofisticados sobre leis de Newton. Vamos dizer assim, esse aqui é um esquenta, não é? Para a gente ir lembrando, relembrando as leis de Newton. Pessoal, o item B do exercício, eu tenho 3 corpos, não é? Estão presos por fios e o terceiro está pendurado numa polia. Eu não desenhei os fios, tá certo? Mas são 2, né? Tem um aqui que une o corpo 1 com o corpo 2, outro que une o 2 com o 3 passando pela polia. A gente, como eu disse, sempre desenha os corpos separados para que fique mais fácil o desenho das forças. Vamos lá então. Começar pelo 3, ele tem um peso, já que a sua massa é 5 e o G vale 10, o seu peso é 50 newtons. Eu tenho a tração, né, nesse fio que eu chamei de T2, então isso aqui seria o fio 2. O corpo 3 puxa o fio reage, essa tração chama T2. E essa tração é levada para o corpo 2. T2. Esse é o papel de um fio, né? Levar uma força de um lado para outro. Eu tenho a tração T1, que é aquela correspondente ao fio 1. Como o corpo 2 é puxado para a direita, ele puxa o fio, que reage, e o puxa com uma tração chamada T1, que é levada ao corpo 1. Muito bem. Eu não desenhei o peso do corpo 1 e do peso do corpo 2, porque eles vão se anular com as normais, não é? Como a gente viu agora há pouco. Porque o movimento se dá na horizontal, as forças verticais, elas acabam não interessando, né? Não participando, mas elas existem. Existe o peso do corpo 1, peso do corpo 2, normal no corpo 1, normal no corpo 2. Vamos lá, vamos começar pelo corpo 3. Como ele desce, é a única possibilidade de movimento, peso ganha da tração. Então, a força resultante seria P menos T, 50 menos T2, que é igual a massa vezes a aceleração. A massa sendo 5, resulta então 50 menos T2 igual a 5A. Eu chamei essa expressão de 1. Vamos agora ao corpo 2. Como ele trafega para a direita, a resultante seria T2 menos T1. O T2 ganha do T1. T2 menos T1 igual a massa vezes aceleração. A massa é 2. Então, T2 menos T1 igual a 2A. Chamei essa expressão de 2. Para o corpo 1, só sobra T1. A resultante é T1. Então, é igual a massa vezes aceleração, T1 igual a 3A. Expressão 3. Eu posso somar essas 3 equações. Vejo que aqui é menos T2, aqui T2, menos T1 e T1. Essas trações vão desaparecer, não é? Sobra só no lado esquerdo da equação 50. No lado direito, 5A mais 2A mais 3A. Isso vai resultar, então, 10A igual a 50, A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Muito bem. O que ele pede são as forças de interação entre os corpos, que aqui seriam as trações. O que ele está pedindo, então, na verdade, são os valores de T1 e T2. Bom, o T1 é mais fácil encontrar por aqui, ó. T1 igual a 3A, eu já sei que o A é 5, tá certo? Substituindo 5 aqui, 3 vezes 5, 15, descobri o T1. O T2, eu posso usar tanto aqui como aqui, tá certo? Acho que é mais fácil usar aqui, né? Tanto faz, na verdade. Vou escolher essa segunda. T2 menos T1. T1 já sei que é 15, tá certo? Eu passo esse 15 para cá, porque o A eu sei que é 5. 2 vezes 5, 10, né? Passo o 15 para cá, T2 igual a 25. Está resolvido o item B da questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara, por favor, escreva aí no comentário. Eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Valeu? O item C, pessoal. Os corpos estão desenhados separados, eles já estão separados, né? Mas desenhe sem o fio, tá certo? E vamos então ao desenho das forças. Cada um tem o seu peso, como as massas são conhecidas, não é? Fica fácil determinar os pesos. Esse corpo 1, massa 20, peso 200, é M vezes G. Esse corpo tem massa 10, peso 100, P2, é M vezes G. Muito bem. E eu tenho as trações. A tração T e T é um fio só, então a tração é a mesma, né? Muito bem. Esse esquema de corpo é tal que o movimento vai se dar com P1 descendo, P2 subindo. E eu sei isso porque P1 é maior que P2, tá certo? Então, esse corpo ganha do outro e desce. Muito bem. Vamos pensar no corpo 1. A resultante é P1 menos T, porque ele desce. O P1 ganha de T. Então, 200 menos T igual a massa vezes aceleração. Quanto é o M1? 20. Então, 200 menos T igual a 20A. Para o corpo 2, ele sobe. Então, T ganha de P. T menos 100 igual a M2 vezes A. T menos 100 igual a vezes 10.
é igual a 10A. Somando as duas equações, como a gente tem feito sempre, né? T vai cancelar com T, eu vou ter 200 menos 100 igual a 20A mais 10A. Portanto, 100 igual a 30A, o A vai dar 10 terços de metros por segundo ao quadrado. Como ele pede a tração, eu substituo numa das duas o valor de A, não é? Por exemplo, na segunda, T menos 100 igual a 10 vezes A, o A é 10 terços, isso vai dar aproximadamente 107 newtons. Não há problema nenhum, não é? Deu um valor quebrado, como a gente costuma chamar, aproximadamente 110 newtons. Agora, pessoal, caiu na FUVEST. Vamos lá. Exercício 23. Uma pessoa segura uma esfera A de 1 kg, que está presa numa corda inextensível, C, quer dizer, não é uma mola, né? De 200 gramas, a qual, por sua vez, tem presa na outra extremidade uma esfera B de 3 kg, como se vê na figura. A pessoa A solta a esfera. Enquanto o sistema estiver caindo e desprezando-se a resistência do ar, podemos afirmar que a tensão na corda vale. Então, ele quer saber quanto é a tração na corda, né? Enquanto o sistema está caindo. E tem aqui uma série de alternativas. É um teste. Vamos lá. Pessoal, vamos pensar na esfera B. Pretensamente, quais são as forças que agem nela enquanto ela cai livremente? Tem o seu peso e a tração que age nela, que é o que o exercício pede, não é? Tá certo? Bom, vamos usar a segunda lei de Newton nela. Se ela cai, o peso ganha da tração, a resultante seria peso menos tração, que é igual mb vezes A, tá certo? O peso é a massa vezes g. Agora, qual é a aceleração da esfera B enquanto ela cai livremente? É g, é isso? Tanto de B como de A. Se eles estão em queda livre, a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, o que eu fiz foi colocar aqui, no lugar de A, o g. Veja que eu posso cancelar esse lado com esse e resulta que T é igual a zero. Então, a resposta aqui seria o item A. Se o corpo está em queda livre, tanto A como B, o fio está solto, tá certo? Eles estão em queda livre, o fio está livre de tração, livre de tensão, por isso que a tração é zero. É como mais ou menos um corpo em queda livre, um elevador em queda livre e nós dentro dele. Qual seria a normal que eu recebo do chão do elevador? Zero. Quer dizer, a gente não está em contato com o elevador, com o chão do elevador, na verdade, né? Nós dois estaríamos caindo em queda livre, né? Algo assim. Aliás, lá para frente nós vamos ter uma série de exercícios com o elevador que são bastante interessantes e nós vamos detalhar melhor isso, tá bom? Mas aqui está esse exercício da FUVEST, que interessante, mas não tem nada assim de difícil, né? Certo? Pessoal, nós terminamos essa série, mas como eu tenho dito, né, nós temos muitas outras séries com exercícios sobre dinâmica e leis de Newton em especial. Eu quero terminar mostrando para vocês uma foto que eu tirei em 2019 na Argentina, também a 2.500 metros de altura. Você via condors voando, assim, muito legal, numa cidade chamada Merlo. E eu fui lá assistir um eclipse do Sol e essa foto eu tirei no exato momento em que o eclipse está acabando. Essa foto, o resultado se chama anel de diamante. Por que anel de diamante? Porque parece um anel e aqui um diamante, né? Mas tem que ser no exato momento em que o eclipse está acabando, o Sol está voltando, quer dizer, a Lua está deixando de cobrir o Sol, né? Tem que ser nesse exato momento. Pode ser também no começo, né? No começo do eclipse, quando a Lua está quase cobrindo o Sol. Resta um restinho de luz ali na ponta e aí você vê essa maravilha que é o anel do diamante. Tem que ficar muito atento nessa hora e fotografar bem nesse momentinho em que essa coisa acontece, o anel de diamante, né? Muito bonito. Um dia podemos falar mais sobre eclipses totais do Sol, que é muito interessante. Valeu, pessoal. Até a próxima lista de exercícios.